Segundo Fernando Pessoa, viajar para viajar, basta somente existir. Vou de dia para dia, como de estação para estação, no comboio do meu corpo ou do meu destino, debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e os rostos, sempre iguais e sempre diferentes, como afinal são as paisagens. Se imagino, vejo. Que mais faço eu se viajo? Só a franqueza extrema da imaginação justifica que se tenha que se deslocar para sentir. E hoje teremos aqui no Trade Tour 4 viagens incríveis. Uma viagem maravilhosa, inusitada. Uma viagem sensorial. Uma viagem etílica e uma grande viagem de muitas cores. Hoje o programa Trade Tour está sensacional. Olá, Cássia. Primeiramente, eu quero agradecer o teu convite, participar do teu programa. É um prazer poder falar um pouquinho da minha paixão por cavalos e cavalgadas. Acho que vamos ter um papo aí interessante. Olá, Paulo, tudo bem? Muitíssimo obrigada pela sua vinda aqui hoje no nosso Trade Tour para falar de uma paixão pessoal enorme e que eu tenho certeza também de vários amigos nossos aqui do Trade Tour. Paulo, você como diretor da Cavalgada do Brasil, como que é conhecer o mundo a cavalo? Como começou essa história? Olá, Cássia. Primeiramente, eu quero te agradecer aí o convite desse nosso bate-papo, poder compartilhar com você, com o teu público, um pouco dessa minha paixão por cavalos e cavalgadas. Estão vendo aí, atrás está o Elmo e o Garantido. Eu moro aqui no campo, esses são meus cavalos. Já viajaram comigo aí pelo Brasil. Junto com eles eu fiz a Estrada Real inteira, alguns anos atrás. Vou te contar um pouco primeiro como começou essa minha experiência aí com viagens a cavalo pelo Brasil e pelo mundo. Eu, alguns anos atrás, fazem 18 anos, eu numa viagem para Galápagos, eu sempre que viajava para algum destino, eu procurava incluir, vamos dizer, numa viagem sempre alguma coisa com o cavalo. Mas nessa viagem para o Equador, para Galápagos, eu não programei nada de cavalo porque imaginei que não era um destino que poderia ou deveria ter cavalgada junto. Isso era só uma paixão, eu não trabalhava com isso. Eu trabalhava na área editorial de turismo. E aí, chegando no Equador, eu tinha um tempo de espera no aeroporto para ir para Galápagos, para o voo para Galápagos. E aí, conversando lá, descobri que tinha uma inglesa que organizava cavalgadas no Equador e no Uruguai. Aí eu resolvi falar com ela, telefonei para ela, ela me explicou. E eu perguntei por que você não faz no Brasil? Você faz o Equador e o Uruguai, são vamos dizer, dois pontinhos nos extremos, né? Se olhar no mapa, o Equador é um pedacinho pequeno lá no norte, depois do norte do Brasil, e o Uruguai também é um ponto no sul. E ela me explicou que não fazia porque o Brasil não tinha. Aí foi uma grande surpresa para mim, porque o Brasil a gente tem clima, tem beleza natural e tem cavalos. Nós temos a 4ª quantidade de cavalos do mundo. E aí eu acabei resolvendo fazer uma cavalgada lá no Equador, depois da visita para Galápagos. E quando voltei ao Brasil fui pesquisar esse assunto. E aí eu descobri que existiam na época agências que organizavam viagens a cavalo em vários países da América do Sul, na Argentina, no Uruguai, no Peru, no Equador, e não tinha o Brasil. E aí eu comecei a conversar com essas empresas na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, na França, na Alemanha, agências especializadas em viagens a cavalo. Isso há 18 anos atrás. Algumas dessas empresas já tinham mais de 10 anos fazendo isso, vendendo o mundo inteiro, mas não tinham o Brasil. E foi aí que eu comecei. Então eu comecei a pesquisar as opções no Brasil, organizar roteiros no Brasil,
voltado para o mercado internacional. Fiz uma parceria com essas agências, porque no Brasil não existia esse tipo, vamos dizer, de turismo, de agência vendendo viagens a cavalo. Existiam algumas poucas destinos que faziam cavalgadas, que vendiam roteiros de 2, 3 dias a cavalo. Um no Rio Grande do Sul, um no interior de São Paulo, um no Pantanal, mas eram poucos e vendiam para brasileiros basicamente. Então eu não tinha como, vamos dizer, iniciar uma empresa voltada para um mercado que não existia no Brasil. Então eu iniciei a empresa voltada para o mercado internacional. E foi assim que foram os primeiros anos. Então eu vendia Pantanal, vendia Desaparados da Serra no Rio Grande do Sul, vendia fazendas históricas de café no interior de São Paulo, vendia as praias da Bahia. Então esse foi o começo. Além do Brasil, você leva seus grupos a experiências únicas, inusitadas, em destinos internacionais, em cenários maravilhosos, como safari no Zimbábue, cavalgadas nas dunas de Abu Dhabi, ou mesmo pelos penhascos de arenito rosa da Jordânia. Qual é o perfil desse turista? Como eu já te falei, eu trabalho com 2 mercados. A gente trabalha com o mercado internacional, recebendo pessoas do mundo inteiro. O principal mercado nosso é a Europa, mas também trabalhamos com a América do Norte, com a Austrália, Nova Zelândia. Desse público internacional, 70% são mulheres e a faixa etária média é 60 anos. Como a gente trabalha principalmente com o norte, com a Inglaterra, Alemanha, França e países nórdicos, varia um pouco de país para país. Se nós tivéssemos um mercado forte, vamos dizer, nos Estados Unidos, mudaria um pouquinho esse perfil. Então esse é o nosso mercado internacional que a gente vende, leva para Ilha do Marajó, para Bahia, região de Trancoso. Nós temos no Pantanal, nós temos na Serra do Rio de Janeiro, que vai até Búzios, nós temos fazendas históricas, nós temos no Rio Grande do Sul os cânions dos Aparados da Serra e no Parque Nacional Lagoa do Peixe. Então esses são os destinos internacionais, os destinos que a gente vende para o mercado internacional. A gente faz isso já há 17 anos, somos a única empresa no Brasil que opera todos esses destinos e que opera com mais de 10 agências no mercado internacional. Então, é um trabalho assim bastante profissional, bastante respeitado, a gente tem parcerias muito boas e a gente está divulgando as belezas do Brasil, divulgando a cultura do Brasil e as pessoas que vêm, obviamente, ficam apaixonadas, ficam encantadas. E muitos voltam, muitos fazem, quando vêm para não fazer uma cavalgada só, para, vamos dizer, fazer uma viagem longa, então já vem para fazer 2 destinos e o resultado é muito bom. Esse é o nosso trabalho, vamos dizer, no mercado internacional. Quais são os destinos mais procurados? Geralmente, as pessoas que não têm muita experiência, elas começam cavalgando no Brasil e depois vão se aventurar em algumas viagens internacionais. Nos destinos internacionais, a gente tem, vamos dizer, como os best-sellers, vamos dizer assim, obviamente os mais perto, que é a Patagônia Argentina, Uruguai, 2 cavalgadas muito boas, muito bonitas, com vantagem, né, de custo, de viagem e a proximidade. E a língua também para quem não domina o inglês, né? Destino internacional, Caminho de Santiago de Compostela, Machu Picchu, Estados Unidos, aí são vários, né? Mas para citar alguns, os safaris na África, nós temos aí as cavalgadas mais sofisticadas, que a gente chama, vamos dizer, os destinos de luxo. A gente tem desde um castelo na Irlanda, a cavalgada na Índia, que vai de Castelos de Marajá em Castelo de Marajá. Nós temos na Indonésia um resort maravilhoso. Nós temos na França a cavalgada no Vale do Loire. Então são muitos destinos, todos eles muito profissionais, vamos dizer, o nosso trabalho é todo muito profissional. A pessoa encontra todo o conforto, cavalos preparados, guias preparados, é tudo muito profissional, né? São, como eu disse, os nossos parceiros, alguns trabalham já há
mais de 30 anos fazendo isso com clientes do mundo inteiro. Você oferece ao seu cliente um turismo integrado à natureza, um turismo equestre e um turismo sustentável. Como que é lidar com os cavalos em sua cavalgada? É preciso um nível assim elevado de conhecimento equestre? A gente tem brasileiros que tem pouca experiência, porque a gente pode, quem não tem experiência nenhuma, a gente indica uma que a gente chama de clínica de cavalgadas, que a pessoa vai ter lá as noções básicas, vai se familiarizar e vai poder se preparar para poder começar a cavalgar. Quem tem já um pouco de experiência já começa a fazer, então a gente tem alguns destinos mais básicos, vamos dizer, para iniciantes, para público intermediário, e aí começa o público mais experiente. E para encerrar nossa conversa, vou chamar aqui o Elmo para junto comigo dar um tchau para você aí e desejar que a gente logo possa sair dessa situação e poder viajar, poder cavalgar, poder interagir com amigos, com família. Então aqui o Elmo vai. Aí, Elmo. Vou despedir aqui, ó. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua vinda aqui, mostrando essa maravilhosa possibilidade de um turismo equestre e que cresce a cada dia, né? Porque é totalmente integrada à natureza, dentro de uma sustentabilidade bacana. Muitíssimo obrigada, Paulo, e pode vir mais vezes que nós queremos saber tudinho. Muito obrigada, sucesso para você. Oi, sabe aquela viagem que você faz quando sente um cheiro gostoso que te remete a uma pessoa ou a uma situação agradável ou não? Uma viagem olfativa, uma viagem sensorial. E hoje vamos falar sobre viagem olfativa com Andréa Miron, que é a curadora da exposição o mais interessante de cheiros e perfumes aqui de São Paulo. Olá, Cássia! Olá, programa Trade Tour. É uma honra estar aqui para falarmos de algo que envolve a sociedade, a cultura e que permeou toda a nossa história. Estamos falando do perfume, uma iniciativa do Instituto Grupo Boticário em parceria com o Museu Catavento de São Paulo, um local que abarca ciência, tecnologia, muita história, mas também perfume. Vocês conhecem? Andréa, a exposição está no Catavento, Museu Catavento aqui em São Paulo, e tem como responsável cultural o Boticário. Você é especialista em moda e perfume. Como que foi você idealizar, criar essa maravilhosa exposição? Realmente nos sentimos muito lisonjeados pela expressiva participação e visitação no mundo do perfume e a Sala do Olfato no Museu Catavento de São Paulo. Isso valida o nosso compromisso social, cultural, trazendo à tona a história, a arte, a poesia, a moda em um único espaço em que nós podemos não só contemplar o mundo, mas principalmente enobrecer e valorizar a nossa cultura nacional olfativa. Fica aqui o meu convite, omundodoperfume.com.br. A Viagem das Fragrâncias é também uma viagem à memória olfativa. Como que você consegue, dentro dessa exposição, mostrar uma viagem pelas origens da manipulação das essências? Idealizarmos algo que faz parte da sociedade e que norteou toda a nossa construção entre poder, status e pudor, e principalmente higiene. Estamos falando do perfume. Ele nasce há 4.000 anos antes de Cristo, ainda numa sociedade e uma cultura politeísta.
A maneira em que flores, madeiras e mesmo outras matérias-primas eram incineradas, a fumaça que atingia os céus, acreditava-se que assim as suas orações seriam prontamente atendidas. O perfume, do latim, através da fumaça. E através da fumaça nós vamos delinear toda uma construção baseada na história da sociedade, pautada na religião, pautada nos costumes, nos hábitos, mas sem desvalorizar e principalmente enaltecer como cada cultura vem ao longo da nossa história criando o seu desejo sobre o que é perfumação. Mas a cereja do bolo realmente é o Brasil. Somos únicos de um sincretismo cultural, somos frutos dos negros, dos índios e dos portugueses. Com mais de 600 mil participantes em um ano somente, você oferece uma viagem interativa e sensorial nessa exposição. Qual que é a receita desse sucesso todo? Conta pra gente. Falar de viagens olfativas é falar de um solo fértil de emoções. Emoções estas que a partir do momento que eu aspiro, prontamente os cílios, os nossos pelos na narina, que são flutuantes, irão captar essa informação e irão levar essa informação ao seu cérebro. Sim, quem nos codifica em relação ao que estamos cheirando é o nosso cérebro. Mas o armazenamento é feito pela nossa glândula pineal, responsável essa pela memória olfativa. E não é por menos que o olfato é um dos sentidos mais aguçados e basais do ser humano, responsável pela preservação da espécie, responsável pela sobrevivência. Nós fomos ao longo dos anos direcionando para outros sentidos, mas isso não quer dizer que hoje se comprova cientificamente que ao longo da nossa jornada armazenamos 10 mil aromas, mas apenas 200 cores. Muitíssimo obrigada pela sua vinda aqui hoje. Já te esperava há mais tempo, né? Mas esse foi o momento exato que encontramos e dessa melhor forma para mostrar para os nossos amigos do Trade Tour a maravilha que é essa exposição, essa viagem às fragrâncias, ao mundo do perfume. Muito obrigada e sucesso ainda mais nesse maravilhoso e cheiroso mundo das fragrâncias. Muito obrigada, Andréia. Foi uma honra, muito obrigada, Cássia, por essa oportunidade, principalmente de poder falar sobre a riqueza do nosso Brasil. Vamos valorizar a nossa cultura nacional. www.omundodoperfume.com.br. Boa tarde, tudo bem? Estamos de volta aqui no 1966 Pub Cocktail Bar e Associação Brasileira de Bartenders ABB para continuar a nossa viagem etílica pelo mundo, né? Nós começamos pelo Brasil com caipirinha, hoje nós vamos viajar para o Kentucky, no estado americano, né? E fazer um coquetel em sua homenagem, Cássia, o Horse Neck, um coquetel muito tradicional, né? Feito com bourbon whisky. Os melhores são do Kentucky, por acaso eu tenho aqui o melhor do mundo de Black, envelhecido por 6 anos, angostura, e aqui eu tenho refrigerante de gengibre ou ginger ale. Aqui no Brasil eu só encontro 2 fábricas, uma no Paraná e essa aqui que é do estado do Pará, tá? As melhores são importadas, são aquela dry, eu tenho a mais doce. Então nós vamos precisar, além disso, de uma espiral de limão ou de laranja, eu prefiro laranja que dá mais perfume, um copo longo, né, que nós já temos a espiral dentro do copo, né, e esse é um coquetel montado também. Né? Então a origem desse coquetel possivelmente é o estado do Kentucky mesmo. Lá tem um famoso derby, o derby mais premiado do mundo, o derby de Louisville no Kentucky. Né? Ele é realizado sempre na primeira semana de maio. Esse ano foi realizado em função da Covid-19, desde 1875 ininterruptamente. E já faz aí, nunca foi interrompido, é o derby mais antigo, mais famoso do mundo, que mais paga
premiação. Milhões de pessoas acompanham pelo mundo. Então, em homenagem ao derby do Kentucky e a busca pela guirlanda de rosas, né? O vencedor recebe uma guirlanda de rosas. Nós vamos fazer então hoje o horse neck. O que eu preciso? Então, meu copo aqui, vou botar bastante gelo. Encher, que é um drink refrescante, tá? Forte, mas refrescante. Bastante gelo. Ok? Especialmente para o Vitrine Gourmet e programa 3 Tour, né? Uma dose bem larga. Eu já tenho bastante experiência, então não vou dosar. Mas são 50 ml, aquele tradicional 50 ml, tá? Isso aqui é a angostura bitter. É um bitter aromático que a gente vai colocar 3 dashes ou 3 gotinhas, como se diz. Ok? E finalmente, nós vamos completar com um refrigerante de gengibre. De preferência descendendo no dorso de uma colher, para evitar que o gás se dissipe. Mexer esse drink aqui para misturar com a angostura e também o refrigerante de gengibre, tá? E como mais justa homenagem, para finalizar aqui o nosso cavalo vencedor e um canudinho para tomar. Horse Neck. Viva a Trade Tour do Kentucky. E numa viagem de cores espetacular, vamos diretamente para a Tailândia, hoje com a Marta Salles, da ATF Viagens. Olá, Cássia, muito obrigada pelo convite, estar aqui com vocês. Hoje eu vou dar uma dica da Tailândia para vocês, é uma dica simples que meus passageiros adoram, eu vendo muito e eu mesmo adoro fazer quando eu levo grupos. Porta de entrada da Tailândia, Bangkok, 3 noites e 4 dias. Cidade vibrante, culinária intensa, interessante, saborosa, picante, lugares lindos para vocês verem. É uma cidade inacreditavelmente alucinante. Vale muito a pena conhecer. Depois a gente pega um avião, vai para Chiang Mai. Chega em Chiang Mai, cidade dos plantações de arroz, passeios de bike, para quem gosta de um pouco mais de aventura, scooter, que também é bem legal, aulas de culinária, bazares à noite, artesanatos, templos. Eu recomendo um hotel que eu gosto muito de ficar com os meus grupos. Tem uns hotéis que ficam um pouco mais distantes, são uns hotéis também incríveis, bárbaros, mas eu gosto de ficar porque tem um bom custo-benefício. Você vai a pé em tudo, a cidade é murada, que chama-se Le Méridien. É um hotel que todo mundo deve conhecer, é uma bandeira internacional, super agradável de ficar e principalmente com preço bastante confortável. Então, à noite a gente vai nas comidinhas, come aquelas comidas deliciosas regionais, comprar as lembranças. Durante o dia faz todos os passeios, os templos, arrozais, culinárias. 2 noites. Depois pegaremos um carro e vamos até Chiang Rai. Chiang Rai, não sei se é melhor, mas é tão lindo quanto. É difícil dizer qual que é mais bonito, mas é o máximo. Tem santuários de elefantes, onde você passa o dia com eles. Então você alimenta, você ouve as histórias dos resgates, você dá banho nos elefantes, você convive com eles. É muito, muito bacana. Tem a tribo das mulheres girafas, que é muito interessante, são refugiadas de Mianmar, vale muito a pena conhecer. Tem 2 templos que eu recomendo muito, que é o Templo Branco e o Templo Azul, que também são maravilhosos. Também lá tem o mesmo Hotel Méridien, você pode ficar no Méridien, é uma distância a pé de todos os lugares. De lá, depois de
2, 3 noites. Eu até gosto de ficar 3 noites, porque eu acho lá uma noite, um dia inteiro você vai ficar no Santuário de Elefantes. Então eu acho que eu ficaria 3 dias inteiros para ficar um no Santuário de Elefante e 2 passeando, conhecendo os templos, as tribos e as coisas interessantes que tem lá. Depois o avião volta para Bangkok. De Bangkok, se você quiser ficar mais uma noite, aí vai se vocês gostaram muito. Eu geralmente de lá já faço, porque são 1h30 de voo, é simples. Eu já vou direto para Phuket. Phuket é uma ilha. Ai, por que eu vou falar de Phuket? Aquelas praias cristalinas, aquela areia branca. Tem vários hotéis. Eu gosto de ficar num hotel pé na areia. Então eu faço sempre uma pesquisa bacana, tem várias dicas, depois vai lá no meu Instagram, eu tenho várias dicas e fotografias de Phuket. Você fica lá, você pode fazer vários passeios de barco durante o dia nas ilhas ao entorno. Então Phi Phi, outras ilhas em volta, você pode fazer uns passeios privados, passeios junto com grupos de hotel ou outros hotéis, e aí vai do que você quer para aquele dia. Você já faz a sua programação com o concierge do hotel. Eu acho que dá para ficar mais uns 5 dias lá. Relaxa, cafés da manhã maravilhosos, tudo aquilo que você espera de um lugar paradisíaco para dar aquela relaxada de 5 dias. Volta para Phuket, volta para Bangkok, e de Bangkok você, se quiser passar mais uns 2 dias só para dar aquela relaxada antes daquele voo de volta, você fica, depois você volta para o Brasil. Você vai ter feito uma viagem maravilhosa para a Tailândia, que eu recomendo muito, e vai trazer a Tailândia dentro do seu coração. Oi pessoal, bom dia, estou passando por aqui rapidinho para vocês irem no meu feed, ver as dicas da Toscana e da Isola de Elba. É um lugar maravilhoso que vocês vão viajar comigo e um dia, quem sabe, depois disso tudo, vocês podem ir sozinho com alguém, com quem vocês quiserem. Tchau, beijo!